Bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a este canal. E juntos nós vamos aqui meditar no trecho de Êxodo 12, 40 a 41, que diz assim: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, ao fim dos 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Ok. Nós escolhemos esta passagem para fazermos uma exegese. É uma passagem que ela tem uma leitura muito clara. Ou seja, se você fica apenas aqui nesta leitura, e eu faço esta pergunta para você: quantos anos os filhos de Israel passaram como escravos na terra do Egito? Ok, de acordo com esta leitura aqui, você vai me responder que foi 430 anos. E não está errado. Se a gente fica apenas com esta leitura, certo? Superficial, a sua resposta está certa. O tempo em que os filhos de Israel passaram escravizados no Egito foi de 430 anos. Porque é isso que o texto está dizendo. Não. O tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Bom, acontece que, quando nós lemos, por exemplo, na Septuaginta, eu vou ler aqui para vocês, a soma de anos da Septuaginta, ela vai diferir. A Septuaginta, ela vai dizer uma coisa diferente sobre a estadia dos filhos de Israel na terra do Egito. Por exemplo, no mesmo texto, mas na Septuaginta diz assim: ora, a peregrinação que os israelitas e os seus antepassados habitaram no país do Egito e no território de Canaã, então veja que a Septuaginta acrescenta e no território de Canaã, foram 430 anos. E no final dos 430 anos, todo o exército do Senhor saiu do país do Egito. Ok, queridos? Então, você vê que, de acordo com a Septuaginta, o tempo em que os filhos de Israel passaram na terra do Egito e na terra de Canaã, como peregrinos, foi 430 anos. Bom, a partir daqui, então, a gente já começa a dizer para você o seguinte, que a Septuaginta, ela difere um pouco do texto hebraico. Enquanto que o texto hebraico, ou seja, o texto massorético, diz para nós que o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos, a Septuaginta, ela acrescenta a peregrinação dos patriarcas na terra de Canaã e diz: o tempo em que os filhos de Israel passaram na terra do Egito e na terra de Canaã foi de 430 anos. Então, como é que nós vamos entender esta aparente discrepância? Veja bem, aparente discrepância. Ok? Como é que nós vamos entender? Vamos lá. Eu quero primeiro aqui dizer para vocês que, por exemplo, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele faz com que esses 430 anos comece em Abraão, como professor, exatamente. O apóstolo Paulo, fazendo referência aqui ao tempo em que a lei foi dada, que foi exatamente o tempo em que os filhos de Israel saíram do Egito. Então, logo ali a lei foi dada, passado poucos dias, poucos meses, a lei foi dada. Então, foi 430 anos. O apóstolo Paulo, ele usa não 430 anos apenas na terra do Egito, mas a forma como Paulo traz para nós, ele faz com que esses 430 anos comece em Abraão. Ok? O apóstolo Paulo, quando ele se refere à passagem que nós lemos, ele faz então com que os 430 anos comece em Abraão e não com a entrada do povo na terra do Egito. Vamos aqui ler. Gálatas 3,17. Gálatas 3,17.
Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz aqui. Ó. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida de forma a abolir a promessa. Então veja bem, quando Paulo diz que a promessa foi anteriormente confirmada em Cristo, foi confirmada em Cristo. Com quem? Com Abraão. O contexto aqui exatamente está falando de Abraão. Olha o que diz aqui, ó, Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir as promessas. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Aí vamos confirmar aqui mais um pouco. Logo, pois, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, que é Cristo, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelas mãos de anjos na mão de um mediador. Então veja, amados, que o apóstolo Paulo, o ponto de partida para os 430 anos, na visão de Paulo, é a promessa que Deus fez a Abraão, que segundo Paulo, esta promessa ela foi confirmada em Cristo. E ela foi confirmada anteriormente, ou seja, antes da lei, 430 anos antes da lei, a promessa foi confirmada em Cristo. E esta promessa foi feita para Abraão. Então, Abraão, pela fé, ele foi justificado 430 anos antes de a lei vir. Então, a partir do pacto feito com Abraão, é que se inicia os 430 anos da peregrinação do povo de Israel e da sua estadia na terra do Egito. Tá certo? É por isso que a Septuaginta ela diz, o tempo em que os filhos de Israel passaram na terra do Egito e na terra de Canaã foi de 430 anos. Por aí também eu quero já deixar bem claro para vocês que o apóstolo Paulo, ele está seguindo, então, nesta leitura, o texto da Septuaginta e não o texto massorético. Exatamente isso que você está ouvindo. Ao apóstolo Paulo trazer essa interpretação de que os 430 anos, ali é narrado em Êxodo 12, 40 e 41, quando ele fala dos 430 anos ali, que o povo de Israel passou no Egito, mas aí ele pega os 430 anos e bota como início o pacto abraâmico, ele está seguindo o raciocínio da Bíblia grega, da Septuaginta, da Bíblia dos 70. Mas este fenômeno ele não está restrito apenas a Paulo. Não foi apenas o apóstolo Paulo que usou a Septuaginta para levantar o seu argumento. Não. Flávio Josefo, vamos aqui, Antiguidades Judaicas, de Flávio Josefo, Antiguidade, livro 2, capítulo 15, e o parágrafo 2, ele diz o seguinte, ó, eles deixaram o Egito no mês de Xântico, no 15º dia do mês lunar, 430 anos depois de nosso antepassado Abraão entrar em Canaã. Mas somente 215 anos depois de Jacó se mudar para o Egito. Então veja que Flávio Josefo, ele está usando também o texto da Septuaginta. E aí você pergunta, qual é o texto então que está correto? É o texto massorético ou é o texto da Septuaginta?
Eu não vou falar aqui de texto correto e texto corrompido. Eu só vou lhe dizer o seguinte, que o texto do Êxodo, ele fala em termos gerais, ele não está levando em conta, pelo menos ele não está trazendo para nós o tempo da peregrinação dos patriarcas em Canaã. Outra coisa que nós devemos entender, que a tradução dos 70, ela não é apenas uma tradução. Como professor, exatamente. A tradução dos 70, ou seja, a Septuaginta, ela não traduziu simplesmente, vamos dizer, a letra, mas ela traduziu também o pensamento, o contexto, tudo, porque é isso que uma tradução tem que levar em conta. O tradutor simplesmente ele não pode chegar num texto e olhar somente para a letra. Não entra apenas a gramática, mas quando um tradutor vai fazer uma tradução, ele tem que levar em conta o sentido gramatical, juntamente com o sentido gramatical, ele tem que levar em conta o contexto social, o contexto cultural, o sentido que tal palavra tem na época em que foi escrito. Ele tem que levar tudo isso em conta. E foi exatamente isso que fez com que os 72 eruditos que traduziram a Septuaginta fizeram. Foi exatamente eles levando em conta isso que fez com que eles dissessem assim: o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito e na terra de Canaã foi de 430 anos. Por quê? Porque eles foram lá analisar todo o contexto, eles foram analisar toda a história, toda a história, minuciosamente. E a conclusão que eles chegaram é que esses 430 anos incluíam o tempo de peregrinação dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó na terra de Canaã. E é por isso que Flávio Josefo ele faz exatamente esta leitura aqui, ó, minuciosa. Eles deixaram o Egito no mês de Xântico, no 15º dia do mês lunar, 430 anos depois do nosso antepassado Abraão entrar em Canaã. Mas somente 215 anos depois de Jacó se mudar para o Egito. É por isso que Flávio José fez esta leitura. Porque não só ele usou a Septuaginta, mas ele também fez uma consideração minuciosa. Ok, queridos? Então vamos lá. Mas eu quero usar aqui uma outra referência para vocês, uma outra autoridade, é Rashi. Eu tenho aqui a Torá de Rashi. E Rashi em Êxodo 12, ou Shemot 12, 40, 41, que fala sobre a estadia do povo de Israel no Egito de 430 anos. Então veja bem aqui o que Rashi vai dizer para nós. Ó. Vamos aqui, ó. 430 anos. Ao todo, desde que nasceu Isaac, até agora se passaram 400 anos. A partir do momento em que Abraão teve um filho, a profecia, teus descendentes serão estranhos em uma terra que não é deles, passou a ser cumprida. Transcorreram mais 30 anos a partir do pacto Ben Habetarim, até que Isaac nasceu. E não se pode dizer que esses 430 anos foram todos no Egito, porque Kehat estava entre os que chegaram com Jacó ao Egito. Some todos os anos de Kehat, todos os anos de seu filho Aran, e 80 anos de Moshe na saída do Egito, e o resultado não alcançará todos estes anos. Forçosamente, Kehat viveu muitos de seus anos antes de descer ao Egito. Além de que, muitos anos de Aran estão incluídos nos anos de Kehat, e muitos dos anos de Moshe estão incluídos nos anos de Aran. Ou seja, não se chega ao total de 400 anos, contando-se a partir da chegada do Egito. Assim, somos obrigados a dizer que também os outros lugares onde os patriarcas habitaram foram incluídos, chamados de peregrinação. Ok, queridos? Então, isso aqui é o comentário de Rashi, em Êxodo ou Shemot 12, 40 a 41.
todos eles levam exatamente em conta isso, certo? Que os 430 anos eles começaram ali em Abraão e não na entrada do povo israelita para a terra do Egito. Eu quero ler ainda aqui uma outra passagem. Está em Gênesis 15, 13. Ó. O que diz aqui? Gênesis capítulo 15 e versículo 13. Vamos ao que o Bereshit diz. Bereshit 15, 13. Então disse Abraão, saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 430 anos. Ou por 400 anos. Então aqui em Abraão a gente já vê que o tempo da peregrinação dos filhos de Israel na terra do Egito, Deus fala a Abraão que será de 400 anos. Já em Êxodo nós temos 430 anos. Tá certo? Bom, mas tudo isso a Septuaginta levou em conta, Flávio Josefo levou em conta. E a conclusão que eles chegaram, conforme até mesmo Josefo explicou, é que esses 430 anos eles começam no pacto abraâmico e não no momento em que os filhos de Israel entraram com Jacó lá na terra do Egito. Ok, queridos? Então era isso que eu queria trazer para você. Se você gostou do conteúdo, eu gostaria que você desse um like, tá bom? E eu quero lhe dizer que a teologia serve para isso. A teologia é uma ciência, queridos. Ou seja, teologia é uma ciência. E como todas as ciências, cabe uma investigação científica a um tema, a um assunto. E é isso que eu estou fazendo aqui, ok? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.